Graças a Deus. Eu quero saudar a todos que estão aqui com a paz do Senhor. Amém. Vou aproveitar, meus irmãos, vocês já estão de pé. Quero pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia e os irmãos acompanhem aí por gentileza. Deuteronômio capítulo 6, e eu vou ler os versículos 6, 7, 8 e 9. O texto diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Podem se assentar. Antes de começar, eu quero agradecer e dizer que estou muito feliz de estar aqui de novo com os irmãos e agradecer a esse casal maravilhoso que está à frente desse ministério, irmão Jacó, irmã Sheila, que estão trabalhando para trazer esse compartilhamento, né, de mensagens durante todo esse mês de maio para as famílias da igreja, né? Manifestar minha alegria de estar com meu amigo do coração, meu irmão, pastor Vanderlei, todos os obreiros que estão aqui, quem a gente tem convivido, né? Os irmãos, enfim, alegria de estar com vocês aqui nessa noite mais uma vez, e vocês estão me dando essa oportunidade de falar para vocês durante esses minutos, e a gente vai procurar aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Nós estamos aqui, meus irmãos, com um público bastante misto, né? Como é o público da igreja, né? E aqui eu estou vendo crianças, aqui eu estou vendo adolescentes, jovens, pessoas adultas, pessoas de meia idade, anciãos, né? Pessoas certamente aqui casadas, outras solteiras, né? E quando a gente vai falar de família, cada uma dessas faixas etárias tem um comportamento dentro desse grupo, né? Que é a família. Mas a mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite é uma mensagem que vem me chamando muita atenção, e eu quero dizer assim, talvez se ela não servir totalmente para você, talvez sirva para alguém que você conheça, né? Porque às vezes a gente está numa situação, num momento da vida, né, que não são todas as palavras que servem para o nosso caso naquele momento ali, mas como você está aqui nessa noite, você pode compartilhar com alguém. Talvez você veio para ouvir e compartilhar com alguém, né? E talvez seja uma mensagem que realmente você esteja precisando ouvir. Meus irmãos, eu quero falar com vocês, e assim eu vou procurar ser como eu tenho sido, né? O mais informal possível, porque eu entendo que dessa forma a gente consegue compartilhar melhor. E vocês vão ouvir sempre essa palavra que eu gosto muito,
que é a palavra compartilhar. Por quê? Porque tira dos meus ombros o peso de ter que ter ser um ensinador, né? Que possui o conhecimento, que possui a verdade, vai ensinar para vocês como fazer. Quando eu uso compartilhar, eu tiro isso tudo dos meus ombros e eu me coloco como um igual. E eu tenho sempre dito que a gente está num barco e a gente está no mesmo barco. Então eu venho compartilhar com vocês umas coisas que Deus tem compartilhado, tem colocado no meu coração, e se servir para você, amém. Se não servir, passa para outro. Então, eu quero falar basicamente sobre... Eu li todo esse texto aqui, mas eu começo no versículo 6, onde o texto está dizendo: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E eu quero falar com vocês aqui nessa noite, basicamente, sobre a firmeza, a solidez, né? Vamos colocar assim, a solidez dos princípios versus a instabilidade do mundo dos nossos dias, ou a instabilidade dos nossos dias. Isso tudo trazendo para dentro do tema família, tá? Não vamos abrir leque para mais nada. O que a gente quer aqui é compartilhar sobre família. Então, eu quero falar sobre a solidez dos princípios versus essa instabilidade que a gente vive no mundo de hoje. E não é assim, uma coisa difícil para ninguém. Se eu fosse perguntar a cada um de vocês aqui, acho que até as crianças saberiam disso, né? Que os dias que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo, a sociedade que a gente está vivendo, é um tempo, nós estamos vivendo num tempo de alta instabilidade, em todos os sentidos da vida. Nós estamos vivendo um tempo de mudanças constantes. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas tomam formas diferentes a cada momento. Isso em todas as áreas da vida, né? Todas as áreas. Mas como o nosso foco é família, e a família ela está no meio dessa sociedade, no meio do mundo, né? Ela existe, né? No meio, nesse contexto social, todos esses efeitos de mudanças, de instabilidade, de novos pensamentos, tudo isso afeta a família também. Por quê? Porque a família é composta de seres humanos, e os seres humanos formam a sociedade. Então, tudo que vem acontecendo hoje no cenário mundial afeta a família. E quando a gente fala de família, irmãos, desses efeitos, de todas essas mudanças, de todas essas coisas ocorrendo tão rapidamente, né? Tão rapidamente, a gente às vezes, algumas pessoas ficam perdidas nesse cenário, e as coisas vão acontecendo, né? E as pessoas começam a confundir a questão das ações de Deus com as circunstâncias da vida, com o meio em que vivem, e muitas pessoas às vezes se sentem incomodadas, muitos crentes se sentem incomodados diante de situações familiares que vivem, né? E começam a pensar: será que Deus me abandonou? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o que aconteceu para que isso não desse certo? Mas isso você pode, eu já quero te dar uma palavra de esperança.
você não está sozinho nisso. Todas as pessoas, para qualquer lado que você olhar, está na mesma situação. Eu me lembro de uma palavra de Jesus, que ele diz assim, na oração sacerdotal: Pai, eu oro, estou orando, estou orando aqui pela minha igreja, pelo meu povo, e eu te peço, e eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso quer dizer o quê? Que eu e você, meu irmão, estamos no mundo. A gente está nesse mundo, a gente está nessa sociedade, e tudo que afeta a sociedade nos afeta também. Se a gente começasse a falar, tempos atrás, há anos atrás, o tempo da minha mãe, o tempo dos meus pais, as coisas eram assim, é verdade, você não está errado. Existia um comportamento social que canalizava as coisas para aquela direção. E tem uma coisa também interessante que eu gosto de meditar. Assim como a gente tem uma sociedade secular, né, onde a gente está inserido, obviamente, a gente tem uma sociedade de igreja também. E essa sociedade de igreja vai mudando também ao longo do tempo, junto com a sociedade secular. Se a gente começar a perguntar aqui, irmão, fala como é que era no seu tempo, a igreja e tal, a família, era assim, era assado, não tinha isso, não tinha aquilo, não fazia assim, não fazia dessa forma. É verdade. Por que mudou? Porque nós estamos vivendo um tempo diferente, irmãos. E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: preste atenção no que eu vou falar para você, para não sair mal interpretado. Não adianta lutar contra as circunstâncias da vida e os comportamentos da sociedade. Que vai sendo estabelecido, lutar, que eu digo, você querer mudar esse mundo, você querer mudar a sociedade. Meu irmão, você vai morrer lutando, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não sei se isso traz esperança ou desesperança para você, mas é a realidade. Eu só procuro falar aquilo que é a realidade. Eu posso querer mudar. Eu posso querer que isso não aconteça, mas não tem jeito, é um comportamento histórico, social, cultural, que não envolve só o meu bairro, a minha cidade, envolve o mundo, e eu estou no meio dela. Você está no meio dela. Você olha às vezes para a sua infância e fala assim: meu Deus, na minha infância, eu nunca imaginaria uma criança falando assim com o pai, ou falando dessa forma. É verdade, é verdade. Mas hoje, você não vai conseguir mudar a sociedade nesse comportamento. Hoje nós estamos nós temos celulares, né? É muito difícil encontrar alguém que não tem um celular, não é verdade? Aí eu te pergunto, as crianças de hoje, pequenas, cada vez mais pequenas, elas têm acesso ao celular? Tem. Mas tem, eu não deixo, o outro não deixa. Eu estou falando de um contexto geral. Tem ou não? Claro que tem. Todas as crianças, todas assim, generalizando, né? Tem acesso a celular. O pai, a mãe coloca para ver um desenho, ver ali uma coisa para se distrair. Mas a verdade é que elas estão tendo acesso. Aí a gente fala assim: meu Deus, isso é um absurdo. Os educadores, sejam cristãos, sejam seculares, dizem: isso não pode, você não pode deixar criança até X idade exposto à tela. Adianta? Não adianta.
não vai adiantar. Você sabe por quê? Só teria um jeito disso não acontecer: essa tecnologia não ter existido. Mas ela existe, já era, já está aqui. Não vai acabar e não vai mudar. Ah, irmão, pelo amor de Deus, você traz um palestrante, se esforça para trazer, para falar que não tem jeito, para falar que não vai mudar, é muito ruim, né? Mas essa é a verdade. Não vai mudar. Essa tecnologia não vai desaparecer. As crianças não vão deixar de ser expostas a ela. Estou falando num contexto geral. Teu marido, tua mulher, teu namorado não vai deixar de estar olhando o celular quando você não quer. Essa é a realidade, irmãos. E aí você tem que aceitar a realidade. Quanto mais distante da realidade você vive, pior as coisas se tornam. E mais difícil de você encontrar uma esperança, cada vez mais vai se tornando mais difícil, se você virar as costas para a realidade. Qual é a realidade da sua família hoje? Ah, irmão, mas eu me casei, eu e meu marido, a gente era jovem, né, os dois na igreja, a gente casou e tinha um sonho, e nossos filhos começaram a crescer. Mas hoje, qual é a realidade da sua família hoje, irmão? É você, sua esposa, seus filhos estão na casa de Deus? Amém. Graças a Deus. Mas se você começa a pegar as famílias da igreja, um filho está fora, ou o esposo foi embora, ou foi a mulher, ou os filhos estão caminhando e os pais pararam. Tem cenários de todos os tipos, meu irmão, de todos os tipos. E aí, eu te digo o seguinte, que esse tempo, como é um tempo de instabilidade, de mudanças constantes, é um tempo que não tem, é um tempo em que os valores, é o tempo em que verdades deixam de ser absolutas. Olha, irmão, tudo que eu estou falando aqui é num cenário secular, num cenário geral, tá? Então, no cenário do mundo de hoje, não existem verdades absolutas. No cenário do mundo de hoje, tudo muda constantemente. No cenário do mundo de hoje, onde você e eu estamos, onde a igreja está inserida, tudo é questionável. Preste atenção numa coisa, vou dar um exemplo aqui, corriqueiro. Eu me lembro quando eu era criança, os antigos ali, minha mãe, meu pai, as pessoas de um modo geral falavam assim, olha só para você ter ideia, falavam assim, não deixa o chinelo virado não, porque senão a sua mãe morre. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi várias vezes. Tem alguém balançando a cabeça assim, ó. É verdade. Meu irmão, você acha que eu ia pagar para ver? Eu nunca deixava o chinelo virado, porque eu não queria que a minha mãe morresse. Agora, fala isso para um menino de hoje, vai rir da sua cara. Fala assim, não, mas por quê? Mas aonde você tirou isso? A minha mãe dizia que leite com manga fazia mal, matava, ninguém tomava. E ninguém perguntava por quê. E ninguém queria saber, não, me prova aí e tal. Isso era quando eu era criança. Faz alguns anos, né? Faz alguns anos. Agora, hoje, meu irmão, as coisas não são mais dessa forma. Você conversa com seus filhos e eles têm uma gama de informações 10 vezes mais do que você. Muito mais. Porque eles já foram, já pesquisaram, já se inteiraram, já ouviram youtubers, já
pesquisaram no Google, já, enfim, do que você quiser. Às vezes você vai conversar com seu filho sobre determinado tema, um tema específico, ele sabe muito mais do que você. E a gente às vezes fica assim, meu Deus, como é que eu lido com essas coisas? Esse é o mundo de hoje. Agora, tem jeito de eu falar, para tudo isso aí, acaba? Não, não tem jeito, meu irmão, não tem jeito. Esse é o mundo, essa é a realidade. Talvez o que você não queira, talvez o que eu não quero, mas essa é a realidade. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Ah, mas tem consequências. Sim, eu não estou dizendo que não tem consequências. Você não ouviu em momento nenhum eu dizer que isso está certo, que não vai ter problema. Não, pelo contrário. Tanto cristãos quanto educadores não cristãos questionam um monte desses comportamentos da sociedade de hoje e dizem que vai ter problema. O que eu estou falando é que não muda. O que eu estou falando é que não muda. Aí, a gente está trazendo todo esse cenário, o cenário é devastador, o cenário parece ser de desesperança, o cenário parece ser que não vai ter jeito mesmo. E aí, onde que entra, então, essa questão desse texto que você leu? Então, vamos lá. Meus irmãos, se você prestou atenção nesse texto, essa é a palavra de Deus para Israel, para quando eles iam entrar na terra prometida, e a repetição desses mandamentos, e Deus está falando com Israel. Agora preste atenção numa coisa, e ele vai falar assim, versículo 7, 8, 9, diz assim, que era para eles intimar, ou seja, levar isso para seus filhos com muita seriedade, com muita didática, com muita insistência, que eles deveriam colocar isso, escrever nos umbrais das portas para não esquecer, que deveria colocar isso como uma viseira, né? Uma testeira ali para caminhar só nessa direção. Mas o versículo anterior é onde eu quero compartilhar com você, o que está aqui no meu coração, é que Deus começa dizendo assim, estas palavras que você vai escrever nos umbrais, que você vai intimar os seus filhos, que você vai falar andando, que você vai falar deitando e levantando, todas essas palavras estarão no teu coração. Antes de você fazer tudo isso, falar para os filhos, escrever, falar andando, falar levantando, antes de você falar tudo isso, essas palavras que eu hoje te ordeno estarão dentro de você. Aí eu quero compartilhar uma coisa com você. Geralmente, quando a Bíblia fala de coração, estará no teu coração essas coisas, ela está falando do nosso interior, daquilo que a gente é por dentro. Aí eu quero que você entenda, Deus está dizendo assim, essas palavras que eu hoje estou ordenando a você, estará dentro de você. Estará dentro de você. Aí você tem que entender uma coisa, a questão dos princípios, a questão de você ter um princípio, é que princípio não é uma regra que você segue. Princípio não é uma norma que você segue cegamente. Não, eu tenho que fazer assim, assim, dessa forma. Sim, há muitas coisas na vida que você vai ter que fazer isso, como pai, como mãe, como marido, né? Você vai ter que fazer coisas que são coisas da nossa sociedade e que elas vão te conduzir para uma vivência boa, mas princípio não são essas normas. Eu tenho que me fazer entendido nessa noite. Eu tenho uma preocupação muito grande, que às vezes eu acho que eu estou falando
e eu não estou conseguindo transmitir o que eu quero falar. Entenda uma coisa, quando Deus falou, essas palavras vão estar dentro de você, é como se Ele estivesse dizendo, esse princípio vai morar dentro de você, ele vai ser a sua vida, ele vai ser o que você respira, ele vai ser o que você pensa, ele vai ser o que você é. Isso é um princípio, morando dentro de alguém. Aí, espera aí, tá. Agora eu quero que você entenda uma coisa, só esse princípio consegue trazer poder para alguém viver nesse mundo instável sem se desestabilizar. Você entendeu? Não é você seguir uma norma. Irmão, se fosse só seguir a norma, você pegava o curso de noivos de noivos, fazia direitinho, porque às vezes as pessoas nem isso querem fazer. Misericórdia. Seguia tudo direitinho. Quando você segue, muita coisa boa acontece no seu casamento e tudo daria certo, mas nem sempre tudo dá certo assim, porque a vida é instável. As pessoas são instáveis. Meu irmão, eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, entenda, o princípio só pode estar dentro de uma pessoa. E está ficando complicado. O princípio só pode estar dentro de uma pessoa, você. O princípio que está dentro da minha esposa é o dela. O princípio que está dentro do meu filho, que continua amando e caminhando, amando a Deus e caminhando com Ele, é o dele. É que o Senhor falou para ele, essas palavras estarão dentro de você. E ele internalizou isso. Ele ouviu muitas palavras de mim? Sim. Ele ouviu muitos conselhos meus? Sim. Mas o princípio é algo que está dentro dele. Só ouvir, só aprender, só olhar, não vai dar certo. E calma que a gente vai apertar. Veja bem, se o princípio, que é a minha força, que é o que me leva a caminhar no caminho da luz, se é o princípio que mora dentro de mim, que abre os meus ouvidos para ouvir, que abre os meus olhos para ver, que abre a minha mente para imaginar e pensar e repensar, se esse princípio é que me faz ser dessa forma, se é esse princípio que está dentro de mim, que é essa força que me dá condição de viver neste mundo, nesse mundo instável, isso quer dizer que eu só consigo produzir alguma coisa na minha esposa se eu tiver um princípio dentro de mim. O princípio me faz não esperar nada dela. O princípio faz com que eu produza alguma coisa para ela. É meio que uma coisa meio de esperto. Vamos colocar assim entre aspas. Eu quero que a minha esposa ande por determinado caminho, mas não adianta eu dizer para ela, anda por isso, faz isso, é assim, é dessa forma. Meu irmão, quando um princípio de Deus está dentro de mim, eu ando pelo caminho.
Porque o caminho eu não ando para que as pessoas olhem e venham atrás de mim. Eu ando porque é a minha vida, é o que eu sou, é o que eu vivo, é o que eu respiro, é a minha força, é a minha esperança, é a minha alegria. É assim que eu gosto de viver. Aí quando ela olha para mim, ela encontra em mim um doador. E em contrapartida, ela responde a essa doação. As pessoas estão entrando no casamento assim, ó. Olha, vou casar com você, mas você tem que me fazer feliz. Vou casar com fulano para que ele me faça feliz. Vou casar com a fulana para que ela me faça feliz. Para que ela possa suprir a minha vida das necessidades que eu tenho. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Tem solteiro aqui, né? Tem. Vai dar muito errado. Se você não quiser que dê tão errado, muda esse pensamento seu. Porque a gente entra para doar. Você tem... Irmão, é meio complicado falar disso, porque quando a gente fala e não explica muito detalhadamente, parece que o tiro sai pela culatra. E fica um negócio assim que parece que você está falando outra coisa. Mas veja bem, meu irmão, eu vou falar assim mesmo. Escute. Tudo que acontece na vida, tudo acontece dentro de mim. É meio que um pensamento assim, entre aspas, meio egoísta. Mas não vai acontecer nada que esteja fora de você. Ou seja, você não vai conseguir produzir nada daquilo que esteja fora de você. Tem que acontecer em você. Tem que existir em você. Eu quero uma boa esposa, mas eu não sou um bom marido. Agora, eu vou ser um bom marido só para minha esposa ser uma boa esposa. Esquece, já deu errado. Você tem que ser. Você não pode fazer para que aconteça de lá para cá, porque se não acontecer, você vai morrer de frustração, e é isso que está acontecendo com as pessoas. Poxa, mas eu fiz tudo certo, pastor Vanderlei, o que está acontecendo? Eu fiz tudo certo, eu sempre fui certinho, eu fiz tudo que a minha esposa queria, e deu errado. É porque você estava fazendo só para que ela respondesse. Não era você, não era o que você era. Agora, eu vivo com a minha esposa e eu sou um bom marido, pelo menos ela diz, você é um bom marido. Mas eu sou um bom marido, não sei se eu sou isso mesmo, isso tudo, ela que tem que dizer. Mas se eu sou um bom marido, não é só para que ela, não é para que ela, o motivo primeiro não é para que ela me dê de volta. O motivo é porque é o que eu sou. Enquanto não for você, meu irmão, não vai dar certo. Entenda isso de uma vez por toda, não vai funcionar. Você vai fazer, na hora que a outra pessoa não corresponder, você para. E você para por quê? Por que você parou? Porque não era você, não estava dentro de você, não fazia parte da sua vida, não era a sua alegria, não era a sua força. Por isso que para. Ah, mas eu dei flores, eu mandei flores, eu dei perfumes, eu dei viagens, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu arrumei a casa, eu lavei os pratos. Tá. Mas não era você, meu irmão. E ela nada, ela não corresponde. Eu não sei para que você está lavando o prato, se você não tem a alegria de fazer isso. Ah, pastor, peraí, você está pegando a alegria de lavar prato. Não é a alegria assim de falar, nossa, que gostoso lavar esse prato. Não é essa alegria não. É a alegria
de fazer. Eu estou aqui fazendo, só fazendo. Não sei se alguém está vendo, não sei se ela viu. A mesma coisa as mulheres. As mulheres talvez tenham um peso maior ainda, porque elas se doam, muitas vezes para os seus maridos, faz tudo, agrada, faz janta, faz não sei o quê, põe a toalha ali, faz do jeito que ele quer, faz não sei o quê, faz... E às vezes aquele marido não corresponde. Meu irmão, minha irmã, você tem que ser você. O que é? Então quer dizer que eu posso parar de fazer tudo isso? Não sei. Eu não sei, eu não posso responder sobre a sua vida. Se você acha que você lavava os pratos e agora você está vendo que não dá certo, você vai parar, que você ajudava a fazer isso, vai parar, que você lavava a roupa do marido, vou parar também que não está dando certo. Não sei. Eu sei da minha vida. Eu só posso responder por mim, irmãos. Então, mas isso eu posso compartilhar com você. O dia que você começar... Perdão, irmãos, a gente usa essa expressão assim, parece que você está falando para um monte de gente que não faz aquilo. Não, não é isso, é genérico isso, tá? Mas o dia que a gente começar a andar com as nossas próprias pernas, a sua esposa vai ver. Pode não ver agora, pode não ver amanhã, mas um dia ela vai ter que ver, não tem jeito, é você. Não tem, só se você morrer, mas enquanto você viver, é você. Você está andando com suas próprias pernas. E esse homem andando com suas próprias pernas é um homem generoso, é um homem perdoador, é um homem romântico, é um homem que ama a sua esposa com amor, um amor gigante, mas é você fazendo. Aquela mulher, aquela esposa, alguém olha de fora e fala: mas você é muito boba, você fica fazendo isso para esse homem, você faz isso e tal. Minha irmã, é você, isso está dentro de você. Ele não está vendo, ele não está correspondendo. Um dia, ele vai ser obrigado a ver. Outra coisa, ele pode até não dizer para você, mas que ele vai ver e vai ter dentro de si que responder para si, vai. Porque isso é você. Agora, só vai funcionar se você internalizar, se essas palavras que hoje te ordeno estiverem no seu coração. Se não estiver dentro de você, não vai dar certo. E aí eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão. Esse mundo instável, volátil, que muda a todo tempo, muda a toda hora, vai continuar mudando. Não adianta você lutar contra essas circunstâncias. É triste? É ruim de viver perto? Mas só tem um jeito de você vencer tudo isso: caminhar no meio desse mundo cheio de instabilidades, cheio de esse mundo volátil, esse mundo que muda, caminhar com um princípio dentro de você. Caminhar com algo que faz você se sentir você em Deus. Outra vez eu vou dizer meio egoísta, mas não é esse egoísmo ruim, tá? É quando você internaliza e você fala: eu quero isso para a minha vida. É esse o caminho que eu quero andar. É isso que me faz feliz. É isso que me dá paz. É isso que me dá segurança. É isso que ergue a minha cabeça. É isso que quando tudo começa a cair aqui, desmorona ali, e quebra lá, e sai para lá, você permanece. Você permanece intacto. Parece que até paralisado. O mundo está caindo ao seu redor. Não é que você não chora, não é que você não se angustia, é que você não se desestabiliza com esse mundo.
é que você não vai na corrente desse pensamento maluco, mudando a toda hora. Ah, agora eu sou assim, ah, agora eu sou assado, agora eu faço... Nada, é muito forte você dizer isso, nada. Vamos mudar então para ficar mais leve. Pouca coisa te traz algum apavoramento. Você vê pessoas que estavam andando juntas e tal, e estava tudo certo, e parecia um homem de Deus, parecia uma mulher de Deus, ou quebrou. Você ora, você se sente triste, mas não te apavora. Fala, será que o meu casamento também... Não, você nem pensa isso. Ah, irmãos, eu já compartilhei uma coisa com alguns amigos, alguns irmãos. Pastor Vanderlei, não sei se eu já falei isso com você, mas eu tenho um problema comigo, é que eu falo as coisas e depois eu chego em casa e eu falo assim, eu não devia ter falado aquilo. Você sabe por quê? Porque às vezes alguém não entende e você não tem tempo para explicar só aquilo, senão fica cansativo demais, e a gente acaba sendo mal interpretado. Mas eu quero que você entenda, irmão, tudo o que eu estou falando é para o teu bem. Não adianta eu vir aqui gastar quase 1 hora de vocês, gastar a confiança dos líderes e começar a pintar para vocês um cenário de conto de fadas que não existe. Não existe. O que eu posso dizer para vocês é que no meio dessas tribulações, no meio desses terrores que a gente vê, o filho, meu filho, talvez isso esteja acontecendo na sua casa, meu filho se desencaminhou para tal caminho. Meu irmão, você vai sofrer, você é pai, você é mãe, claro que você vai sofrer. Poxa, mas eu criei na igreja desde pequeno, e agora ele chegou à adolescência, descobriu uns amiguinhos e estão aí, tá virado de cabeça para baixo. Meu irmão, você vai chorar? Vai. Só você... Tem pessoas que têm mais dificuldade, mas a maioria vai chorar como pai. A maioria vai sofrer como mãe. Mas não vai mudar o princípio que está dentro de mim e nem vai arrancar a paz de dentro de mim, porque é um canal que está construído entre eu e o eterno. E nada desse mundo, dessa volatilidade, dessa instabilidade consegue penetrar isso. Irmão, nem as questões da esposa, do filho, nem isso. Não, é impossível. É porque você está confundindo. Você está confundindo o que eu estou falando com a questão de você não chorar, não andar cabisbaixo, triste, chateado. Não é isso que eu estou falando. Só se eu quisesse que você fosse um robô, uma máquina insensível. Ah, meu filho está nas drogas. Não estou nem aí, estou indo para Sião, aleluia. Não, irmão, não é nada disso não. Não é nada disso. Você chora, você lamenta, você... Meu irmão, mas a toda hora, você consegue respirar e respirar uma paz que está dentro de você, e mais, você continua andando no caminho, porque existe um princípio dentro de você, e a instabilidade desse mundo dizendo, vou quebrar, aí eu queria que você prestasse atenção nisso, aí sim, se você não construir esse princípio dentro de você, aí vai quebrar você, seu filho vai atrás, sua esposa vai atrás, seu marido vai atrás, vai uma quebradeira geral.
Mas enquanto você constrói essas coisas dentro de você, meu irmão, você vai ser o guia, você vai ser o que anda na frente, e não é porque você tem que andar, não é porque você tem que fazer, é porque é você. Eu vou enfatizar, não tem problema, se você sair daqui nessa noite entendendo só isso, é o suficiente. Você não tem que fazer porque tem que fazer. Eu tenho que ser o exemplo para o meu filho. Já deu errado. Eu tenho que ser o exemplo para minha mulher. Já deu errado. Você está correndo um grande risco de não ser. Eu tenho que ser o exemplo para o meu marido. Olha, esse negócio de eu tenho que ser, chega uma hora que você cansa. E aí você está vendo muita gente falando, você quer saber de uma coisa? Quero saber de mais nada, não. Não quero você olhando para a minha vida, você também não, você não tem nada com isso. Irmão, mas você era, agora eu virei. Não olha para mim não, que você olhando para mim, eu já não gosto. Irmão, sabe por que está acontecendo isso? Porque você só fazia porque tinha que fazer. Não era você. Meu Deus, mas quando eu vou andando no caminho que eu escolhi, o caminho que eu quis andar, o caminho que eu entendo que é o caminho de Deus e o caminho da luz, que me traz vida, que me traz força, que diz quem eu sou. Quando eu ando nele, eu ando porque é o meu, é o que eu sou, é o que eu gosto, é a minha alegria, é a minha paixão. Isso sou eu, e andando nesse caminho, o meu filho fica olhando, ainda que de longe, e ele pode ir por muitos caminhos, mas quando ele olha para o seu pai, graças a Deus, ele tem que dizer, o meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Acabou, irmão, já pagou. Irmão, dói. Você sabe por quê? Esses dias eu estava falando com a pessoa, falando o seguinte, o caminho mais eficiente, veja bem, o caminho mais eficiente de você realmente produzir ensino na vida de outra pessoa é através do exemplo, certo? Não é falando ajuda também, mas quando você vive algo e aquela pessoa vê e ela percebe, meu irmão, esquece, irmão, ninguém tira do coração daquela pessoa, não, aquele moço lá, não, mas aquilo lá não vale, não, pera aí, não, você não está falando da minha pessoa não, porque aquele menino lá que eu conheço, eu nunca falei com ele, eu nunca disse para ele, mas eu vejo quem ele é. Não fala de fulano, não. Tem gente que ainda fala assim, não fala de fulano perto de mim, não, porque não vai dar certo. Sabe o que é isso? É porque alguém está andando na luz e alguém está olhando. Ele não te diz, ele não te elogia, ele não concorda com você, ele não diz que bonito, mas ele está te vendo. E o dia que ele quiser andar na luz também, ele vai começar a pisar nas suas próprias pegadas. Falar, é aqui que eu vou, porque eu vejo esse homem, eu vejo essa mulher há anos caminhando nesse caminho que tem dado certo para a vida dele durante tantos anos. Então, meu irmão, isso só pode acontecer se essas palavras que hoje te ordeno estiver aonde? Escrito nos umbrais? Também. Escrito nas portas? Também.
Também. O pastor pregando também. Os líderes de casais também. Mas não é o principal. Tem que estar onde? Dentro de você. Isso não é teologia, embora eu ame, eu gosto muito da teologia, mas isso não é teologia, um alto grau de conhecimento, sei a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não é nada disso, meu irmão. Não é nada disso. Eu tenho uma cultura muito elevada, ótimo, isso é muito bom. Mas não é nada disso. Esse princípio é um princípio que cabe dentro de qualquer homem, de qualquer mulher. A minha mãe era uma mulher analfabeta. E eu não estou fazendo aqui apologia ao analfabetismo, que você não tem que aprender a ler, nada disso. Eu só estou dizendo que a minha mãe era. Ela não teve oportunidade de estudar lá na roça, onde ela cresceu e tal, não teve. Então ela envelheceu, foi aprender a ler com mais de 60 anos. Porque ela começou a entrar numa aula e começou a aprender a ler. Mas durante toda a vida, eu vi uma mulher que tinha um princípio dentro dela. Ela não sabia ler, ela não sabia a teologia que eu sei, ela não sabia a ciência que eu sei, ela não tinha a cultura que eu tenho, mas eu era filho dela. E eu vi uma mulher andar na luz. Isso é princípio. E quando eu errei, muitas vezes na vida, claro, como mãe, você não pode andar assim, olha, e tal, mas eram poucas palavras, o resto era tudo exemplo. Mãe, não quero ir para lá não, quero ir para cá, meu filho não vai não, e tal. Não, eu quero ir para cá, se você, não é para você ir, mas se você for, não vai fazer eu deixar de ir para o caminho certo. Então eu continuo no caminho certo. E aí, meu irmão, não tem jeito, uma hora você olha. Eu não sei, irmão, eu já vou parando por aqui, mas eu queria muito que você entendesse. Às vezes o seu filho está no mundo de crime, no mundo de drogas, vivendo problemas sexuais. Olha, irmão, nosso tempo acabou, graças a Deus. Alguém disse graças a Deus. Mas veja bem, olha só, se a gente fosse abrir o leque aqui agora, meu irmão, não dá nem para a gente abrir, porque senão vai se tornar aquela situação, né? Comecei a falar, não terminei, ficou esquisito. Mas você sabe que existem problemas na vida das famílias cristãs de todas as ordens. Você sabe disso. Você sabe que será que por ser cristão não tem marido que bate em mulher? Não tem não, isso aqui no meio tem não. Será? Será que não tem mulher que bate em marido? É mais difícil, mas tem, meu irmão. Será que não tem filhos nas drogas? Será que não tem esposas nas drogas? Será que não tem maridos nas drogas? Em toda sorte de criminalidade? Não tem não. Irmão, vamos parar, né? Senão a gente ia abrir um monte de coisa. Enquanto você ficar se iludindo que a sua família vai viver dentro de uma bolha, que a igreja vive dentro de uma bolha e nada vai afetar, as coisas vão continuar dando errado, como está dando errado dia após dia. Pergunta a pastores. Às vezes você não sabe, mas o pastor sabe.
As coisas vão continuar piorando, mas no momento que eu me virar e aceitar a realidade, e o princípio de Deus estiver dentro de mim, eu vou conseguir ajudar essas pessoas. Seja meu filho, seja minha esposa, seja meu marido, seja um amigo, seja qualquer outra pessoa. Pode vir. Ah, mas o negócio é tenebroso. Não, não tem nada tenebroso não, irmão. Não, porque você não sabe o que ele está fazendo. Esquece isso, irmão. Não existe ninguém inocente hoje mais. Não, irmão, mas o que fulano faz é terrível. Claro que é terrível. Não está na luz. Tudo é terrível fora da luz. Ah, não, mas... Irmão, pode vir. E a gente vai conversar. E você acha que vai dar certo da primeira vez? Claro que não. Eu vou encerrar agora, tá? Agora não é brincadeira, não. Agora eu encerro mesmo. Agora eu encerro. Já passei. Eu vou falar, ó. Já passei 2 minutos das 9. Eu prometo. Agora eu encerro. Só para eu contar para vocês uma coisa. Eu tenho um rapaz, meu amigo, né, ele vai lá em casa, é um rapaz, hoje está com uns 18 anos, mais ou menos 19. Esse menino cresceu na igreja, conheci os pais dele, reunimos uma vez juntos, há um tempo muito atrás, e reencontramos ele agora. Ele, irmãos, tem vezes que a gente se encontra, quando a gente está com tempo. E teve uma vez que a gente conversou, não sei, umas 5 horas. Agora você pode imaginar de tudo, não é essa conversinha, não sei o quê, é coisa, é pesadão mesmo. Mas é isso, mas é aquilo, é isso, mas pode falar. Agora, muda a minha vida? Não muda, porque tem um princípio dentro de mim, e é daqui que tem que sair para ele alguma coisa boa. Agora, se eu fechar, não fala comigo, não. Não quero nem te ouvir. Você anda com bicho. Não quer, irmão. Cada vez mais distante de você, essas pessoas vão se tornando. E às vezes é teu filho. Às vezes é tua mulher. Às vezes é teu marido. Às vezes é um parente chegado. Às vezes é um amigo. Porque você não tem um princípio dentro de você. Está com medo de ser quebrado e ser levado também, e você está excluindo essas pessoas para bem longe, achando que, não, se ficar longe um dia resolve. Não vai resolver nunca, meu irmão. Então, meus amados irmãos, tenha esperança dentro de você. Não é na força do seu conhecimento. Quem dera se fosse, irmãos. Os PhDs da igreja seriam maravilhosos. Quem dera, mas não é na força do seu conhecimento, não é na força da sua cultura. Tudo isso é bom, é excelente. Não é na força da sua teologia, não é na força da sua intelectualidade. Esquece, tudo isso é maravilhoso. Mas o que muda você e pode ajudar alguém é um princípio de Deus dentro de você. Você pode dizer amém? Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Graças a Deus. Eu vou orar por você.